Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Estamos aqui hoje para mais uma aula e nossa aula hoje será de história. E na nossa aula de história, nós vamos estudar a chegada dos portugueses. O material de vocês está tudo ok? Livros, cadernos, estojo. Muito bem, então vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Façam a agenda 21/7/2020. Disciplina História. Conteúdo: a chegada dos portugueses. Atividade: páginas 76 e 77. A tia vai dar um tempinho para que vocês possam copiar a agenda, tá? Então vamos lá. A chegada dos portugueses. Em 1500, o comércio de especiarias na Europa era dominado pelos árabes, que traziam os artigos da Índia por rotas terrestres. Naquele ano, ao buscar novas rotas comerciais para a Índia, a frota portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa e chegou à América. Então, a partir de 1500, esse comércio de especiarias que vinha da Europa, que era dominado pelos árabes, os árabes que forneciam esses artigos, eles eram trazidos da Índia por rotas terrestres. Então, naquele ano, ao buscar novas rotas comerciais para as Índias, a frota, que era comandada por Dom Pedro Álvares Cabral, acabou partindo de Lisboa e chegou até a América. Esse foi o primeiro encontro entre portugueses e indígenas, que assim foram chamados porque inicialmente os europeus acreditavam ter chegado à Índia. Esse encontro foi narrado pelos portugueses Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral, em uma carta enviada ao então rei de Portugal, Dom Manuel I. Então, nós já estudamos até em outras aulas, turminha, um conteúdo bastante parecido com esse, que os índios, eles receberam esse nome quando os portugueses chegaram aqui nas terras brasileiras e passaram a chamar os índios de indígenas, porque eles acreditavam que tinham chegado às Índias e, no entanto, eles tinham chegado no território brasileiro. A Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento muito importante e por muitos anos foi mantida em segredo. Ela contém o primeiro relato sobre as terras posteriormente ocupadas pelos portugueses, que seriam chamadas de Brasil. Com base no que Caminha contou na carta, o governo português começou a planejar o que faria em relação às novas terras. Por isso, o escrivão se preocupou em descrever a vegetação e os nativos da região, pois queriam encontrar coisas que pudessem ser retiradas dali a fim de gerar riquezas para a coroa portuguesa. Então, o governo português, o rei de Portugal, ele ficou sabendo do que existia da vegetação,
dos nativos da região que aqui existiu, que no caso eram os índios, através dessa carta que Caminha escreveu para o rei de Portugal. E o reino de Portugal, ele queria tirar proveito das terras aqui encontradas, né? Ele queria encontrar coisas que pudessem ser retiradas, riquezas para a coroa portuguesa. Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I. Então vamos ver o que foi que ele escreveu nessa carta para o rei de Portugal. Senhor, eu sei que o capitão Mor e que os outros capitães da nossa frota escreverão a Vossa Alteza contando sobre o descobrimento da nova terra. Mesmo assim, também escrevo, da melhor maneira que posso. Porém, sabendo que eu farei bem pior do que todos os outros, que a minha incompetência seja vista como boa vontade. Acredite, Vossa Majestade, que tentarei ao máximo não aumentar ou diminuir nada, apenas contar aquilo que vi, o que já não será pouco. A partida de Belém foi no dia 9 de março, uma segunda-feira. No domingo, dia 22 do mesmo mês, por volta das 10 horas, já estávamos próximos das ilhas de Cabo Verde e de São Nicolau. Seguíamos sobre as vontades do mar até meio-dia, para ser mais exatos, 21 de abril, uma terça-feira, em que apareceram flutuando sobre a água folhas de botelho, aquela erva comprida, também chamada de rabo de asno. Sinal de terra por perto. Em seguida, avistamos um monte grande, um alto e arredondado. Não demorou muito para vermos também terra plana e com grandes árvores. Ao que era monte, nosso capitão chamou de Monte Pascoal. A terra, ele deu o nome de Terra de Veracruz. Só depois de batizar o monte e a terra, o capitão mandou baixar âncoras. Ancoramos. E ancorados, passamos aquela noite. Na manhã seguinte, nos aproximamos da terra e vimos na praia 7 ou 8 homens, pele quase vermelha, totalmente nus, cabelos lisos e cortados em cima das orelhas. Tinham a cabeça enfeitada por belos cocares de penas coloridas e nada para lhes cobrir as vergonhas. Todos traziam nas mãos grandes arcos de madeira escura e flechas de bambu. Pareciam tão saudáveis quanto inocentes. A maioria tinha o lábio inferior furado por um pedaço de osso. O primeiro dos nossos homens a ser mandado à terra foi Nicolau Coelho. Assim que ele desembarcou na praia, apareceram outros homens, muitos, quase 20, também armados com seus arcos e flechas. O mar fazia barulho, mas mesmo assim, Nicolau tentou falar com eles. Não teve resposta. Eles não entendiam português, mas compreenderam a linguagem dos gestos. Nicolau pediu com gestos para que baixassem as armas. Os homens o atenderam. Nicolau Coelho ofereceu a eles o seu barrete frígio. O gorro vermelho trazia na cabeça. Os homens aceitaram e deram a ele um de seus cocais de penas coloridas. Com essa troca de presentes,
terminou o primeiro contato entre os nativos e os portugueses. Então, esse foi o primeiro contato que eles tiveram. Naquela noite choveu muito. Só na manhã seguinte, o capitão mandou algum de nós de volta à terra para procurar água doce, lenha e um porto seguro onde pudéssemos ancorar para explorarmos a região. Não demorou para encontrarmos um recife formado por rochedos muito fortes e com uma entrada larga o suficiente para passarem nossos navios. Sem dúvida, este seria um porto seguro. Lá ancoramos. Então, essa foi a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal. E agora vamos ver um pouquinho de tecnologia. Tecnologia para fazer uma pesquisa. Para que usamos a tecnologia? Antigamente, fazer uma pesquisa era bastante trabalhoso, pois era preciso ir a uma biblioteca e procurar livros e enciclopédias que tratassem do assunto a ser pesquisado. Turminha, não é como hoje, que nós temos livre acesso à tecnologia. Se eu não tenho um livro de pesquisa em casa, eu vou na internet, eu vou no celular, coloco o assunto que eu quero procurar e ele me dá ali todo pronto. Antigamente não era assim. Não existia essa facilidade. Então você tinha que ir a uma biblioteca, procurar aquele livro que você quisesse fazer a pesquisa do determinado assunto e ali mesmo na biblioteca você escrevia a sua pesquisa no seu caderninho, muito diferente do que acontece nos dias de hoje. Também era preciso levar papel e caneta para fazer anotações e muitas vezes retornar à biblioteca até concluir a pesquisa. Muitas vezes, num dia só, não dava tempo você concluir a pesquisa, então tinha que retornar um outro dia. Hoje ficou muito mais fácil fazer pesquisas. Basta ter um computador ou um smartphone com acesso à internet. O portal Povos Indígenas do Brasil Mirim, por exemplo, é uma boa ferramenta para realizar pesquisas sobre a cultura indígena antes da chegada dos portugueses no território que conhecemos como Brasil e sobre os povos indígenas atualmente. Então, esse portal Povos Indígenas do Brasil Mirim é uma boa ferramenta para que vocês possam pesquisar sobre a cultura indígena, sobre a chegada dos portugueses, para esclarecer melhor o conteúdo e passar a entender um pouquinho melhor, tá? Então, acessa esse sitezinho que está aí no slide de vocês e seleciona na parte superior da tela o assunto que deseja conhecer. Por exemplo, quem são? Outra forma de pesquisar nesse site é digitar um assunto específico na caixa de texto no canto superior direito da tela e clicar na lupa. Ao fazer isso, aparecerá uma lista com os diversos textos que abordam o assunto pesquisado. Então é só clicar no título e um desses textos e pronto. Então, turminha, fica a dica. Caso vocês queiram pesquisar mais sobre a chegada dos portugueses, sobre a vida dos indígenas, esse portal tem muita informação, tem muita coisa que vai enriquecer o conteúdo de vocês. E agora vamos praticar? Atividades, páginas 76 e 77. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo
e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção, página 76. Primeira questão. Leia o texto e responda as questões a seguir. O item A. Com base no título e na última frase, é possível entender que o texto trata da visão de qual grupo? Justifica sua opinião com outro trecho do texto. Então, o item A. O texto traz a visão dos indígenas. É possível justificar com diferentes passagens, entre as quais tudo ia mudando. O nome das praias, das baías, dos rios e até das montanhas. B. Converse com os colegas sobre a mudança de relação entre portugueses e indígenas. Então, como nós não estamos na nossa sala para ter essa conversa, para ter essa troca de opinião com os colegas, então vocês podem dar a opinião de vocês, tá bom? Então, o item B é uma resposta pessoal de vocês. Página 77, segunda questão. Segundo a carta de Caminha, os portugueses estranharam os modos das pessoas que encontraram. Explique por que isso aconteceu. Pela descrição de Pero Vaz de Caminha, as pessoas que os portugueses encontraram tinham características físicas e modos de se vestir e de se adornar diferentes dos deles. Terceira questão. Sabemos das primeiras impressões dos portugueses a respeito dos indígenas. Agora imagine os nativos encontrando os portugueses com suas roupas pesadas. Quais devem ter sido as impressões desses povos? A mesma sensação de estranhamento dos portugueses também deve ter ocorrido aos habitantes da terra que hoje chamamos de Brasil, um misto de temor e curiosidade. 4. Leia a tirinha a seguir. Durante muito tempo se falou em descobrimento do Brasil. Explique por que o termo descobrimento não é adequado. Povos indígenas já habitavam o território que hoje chamamos de Brasil antes da chegada dos portugueses. Por isso, a palavra descobrimento não é adequada, pois revela apenas a perspectiva dos portugueses, que chegaram a um território que ainda desconheciam. 5. Releia a carta de Pero Vaz de Caminha e escreva no caderno com suas palavras o que ele contou ao rei sobre os habitantes da terra encontrada. Então, vocês vão reler e vão contar no caderninho de vocês, com suas palavras, o que ele encontrou aqui sobre os habitantes da terra encontrada, tá? Então, a questão 5 é uma resposta pessoal de vocês. E chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.